O record é um tipo utilitário no TypeScript que nos permite criar tipagens de objetos chave-valor. Eu vou começar aqui criando um tipo chamado settings e ele vai receber aqui um record e a gente precisa passar dois genéricos para esse record. O primeiro é a chave e o segundo é o valor. Então agora, quando eu criar aqui uma variável e definir que o tipo dela é esse nosso settings, eu vou precisar especificar aqui um objeto onde a chave é uma string e o valor também. E em um record, eu posso pôr quantas chaves e valores eu quiser. Só que tem um porém, isso se limita a apenas valores que eu passar aqui no segundo genérico. Então, por exemplo, eu poderia ter diversas outras propriedades aqui, mas se por algum momento eu passar aqui um number, o nosso settings aqui não vai aceitar, né? Porque eu defini que ele precisa receber aqui como valor uma string. Isso é útil na padronização aí da nossa variável. Se eu tentar acessar aqui qualquer valor dessa variável, por exemplo, o name, eu vou saber que, com total certeza, ela é uma string. Só que tem um porém, ao utilizar aqui o record dessa forma, a gente não pode visualizar aqui quais são as propriedades que a gente possivelmente pode ter nesse objeto, né? Então, vocês notam aqui que eu estou apertando ponto aqui, estou apertando Ctrl espaço, e ele não está me dando o autocomplete dessas propriedades que eu coloquei aqui. Mesmo se eu removo essa aqui que dá erro, ainda assim ela não vai aparecer aqui. Já já eu mostro como resolve isso. Eu vou criar aqui um outro tipo chamado offsets. E agora ele vai ser um record, onde a chave vai ser um number e o valor vai ser uma string. E vou criar aqui a minha variável offsets e vou definir o tipo dela como esse offsets que a gente acabou de criar. Então agora a chave do nosso objeto precisa ser um number. Então eu posso pôr um 0.4 aqui, por exemplo, e posso pôr um 1.2 aqui também, ó. Mas se eu definir aqui um texto, ele não vai aceitar, né? Precisa ser um number. Mesmo que o number seja entre uma string aqui, né? Ó, a gente pode definir o number aqui na chave também utilizando uma string, mas precisa ser um number. Se eu já fugir aqui do padrão de um number, né? Ele já vai começar a me avisar esse problema, né? A chave aqui dessa propriedade não atende ao requisito aqui do meu tipo, onde as chaves precisam ser number. Eu vou criar uma interface aqui chamada route e ela vai conter uma propriedade chamada path. Eu vou criar um type chamado routes e ele vai ser um record, onde a chave vai ser uma string e o valor vai ser essa nossa interface. Agora eu vou criar aqui minha variável de routes e vou definir que o tipo dela é o nosso tipo routes. Então agora eu posso criar aqui uma rota home e quando eu abrir o objeto eu vou ter o autocomplete aqui de quais propriedades eu devo passar. Então no caso eu tenho aqui o nosso path, né? Agora olha que interessante, a gente pode colocar aqui uma outra propriedade, vou chamar de children, e eu passo aqui as nossas routes. E vocês notam que dentro do valor aqui do nosso record, do nosso próprio type routes, a gente vai ter uma interface que especifica um objeto, onde dentro dela pode ter uma propriedade que é do tipo routes, que a gente está acabando de criar aqui, né? Então, a gente meio que tem uma tipagem recursiva aqui. Logo em breve a gente vai entender mais sobre tipagens recursivas. Mas agora eu tenho aqui a propriedade children, eu posso abrir ela e passar outras propriedades aqui, da mesma forma que eu fiz no objeto superficial aqui, né? Então eu colocaria aqui um nome, né? E aí eu posso abrir aqui o objeto e eu tenho aqui as propriedades da nossa interface routes. Eu vou criar um type chamado dictionary e a chave vai ser uma string e o valor pode ser um number ou uma string ou um boolean. E aí eu posso criar aqui minha variável, defino o tipo dela aqui, e aí eu posso criar aqui um objeto qualquer, onde a chave vai ser uma string, e o valor pode ser qualquer um desses três que eu passei, né? Só que tem um porém, a gente ainda não consegue ver aqui, ó, quais são as propriedades que a gente tem ali. Se eu aperto o ponto aqui, ele não me mostra o autocomplete, nem se eu dou um Ctrl espaço, ele não está me mostrando o autocomplete das propriedades, mas se eu tento acessar qualquer propriedade aqui, eu posso passar o mouse por cima dela, e aí a gente vai saber que ela é string, ou number, ou boolean. E aí, no caso, a gente teria que fazer lá o nosso type check, né? Verificar qual é o tipo aí da propriedade para poder utilizar os métodos. Então, a gente teria mais ou menos um if dict.id typeof é igual a string. Se for aqui dentro, o dict.id vai ser uma string. Então, olha que interessante, a gente tem todos os métodos de string aqui. Só que tem uma outra forma da gente poder acessar as propriedades diretamente, só que a gente vai estar entendendo isso em um outro momento. Eu criei um union type aqui, chamado feature, onde ele pode ser compile on save, autosave
ou auto-update. Eu criei esse tipo para mostrar para vocês que a gente pode usar ele como chave de um record. Então olha que legal, ao invés de eu passar aqui string como a chave, eu posso passar aqui esse nosso feature, porque como ele é um union de vários valores string, ele vai servir aqui como chave. E olha que legal que vai acontecer a hora que eu definir o tipo de uma variável com esse record, né? Eu vou ter o autocomplete aqui dentro do objeto de tudo que eu preciso passar. Então, nosso autosave aqui, eu vou definir true, o autoupdate vou definir falso e o compile on save também vou definir falso. E agora sim, com isso, a gente pode ver aqui todas as propriedades existentes. Mas, definindo dessa forma, tem um outro porém, né? A gente não pode definir nenhuma outra propriedade que fuja das chaves que a gente definiu no nosso record. Mesmo que sejam do mesmo valor, né? Qualquer outra propriedade que a gente adicione não vai funcionar. Inclusive, a gente precisa passar todas as propriedades requeridas, né? Conforme as chaves aqui do nosso record, senão ele também vai ficar avisando o problema. Então, ele está dizendo aqui que a propriedade compile on save está ausente nesse nosso tipo, né? E a gente precisa passar ela para cá. Bom, o tipo record ele é muito simples. Basicamente, a gente vai definir a estrutura de um objeto, né? Definindo qual é o tipo da chave e qual é o tipo do valor, utilizando aí os genéricos do tipo utilitário record. Eu, particularmente, uso bastante ele em diversos cenários, mas é basicamente assim que o record funciona no TypeScript.